família dela. Mas ninguém vai até a Deus, irmãos. Ninguém escolhe a Deus. Ninguém confessa a Deus aqui, se não crê verdadeiramente. Ninguém o recebe Deus assim. Então a Raabe aqui, ela já estava com seu coração transformado. Ela já era uma pessoa. Ela já havia uma vida transformada. Então elas esconderam esses dois espias. Elas salvaram a vida desses dois espias. Ela colocou a vida dela em risco, que ela poderia ser presa ali como traidora. Ela traiu sua própria nação, o seu próprio rei. Ela poderia ser morta antes mesmo que Jericó fosse invadida. Mas ela escolheu, ela creu no Deus, ela creu nas obras do nosso Deus, ela creu nos feitos dele. E ela já não tinha mais os falsos deuses dela, mas sim, ela diz aqui, ó, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu, irmãos. Ela reconheceu, então isso é uma obra grandiosa. Isso é uma obra maravilhosa. Ela creu muito mais. Quando Moisés envia aqueles 10 espias para espionar a terra de Canaã, 10 deles voltaram e falaram assim: olha, Moisés, a terra, sim, certamente ela mana leite e mel, mas ela é uma terra povoada por povos poderosos, de exército poderosos, e lá tem muitos gigantes, nós não vamos vencer. Então a congregação começou a murmurar mais uma vez: porque Deus nos tirou do Egito para que nós venhamos morrer aqui no deserto. Começou a murmurar. Eles não tiveram fé, apesar de ter visto todas aquelas maravilhas que Deus fizeram para eles no deserto, abriu o mar para eles passarem, livraram eles do exército perigoso, poderoso de Faraó. Eles mais uma vez duvidaram, ficaram com medo e assim murmuravam. Mas Josué e Caleb falaram: não, se o Senhor nos agradar, nós venceremos. Mas de 10, apenas 2 creram e eles murmuraram. Mas a Raabe não, a Raabe creu, ela teve fé e ela fez a obra. Ela ouviu, ela creu, ela guardou os espias. O que ela fez? Então ela teve uma fé, uma ação. Uma fé que atua, uma fé atuante. Eu estou no ponto das obras aqui ainda. Então ela teve uma fé atuante, uma fé que atua. Muitas vezes nós temos muita fé, mas nós não temos ação. Nós não trabalhamos para que a obra de Deus cresça, para que o reino de Deus avance. O que a Raabe fez aqui, ela colaborou para que o exército israelita avançasse para o objetivo que era alcançar a terra prometida. Então, ela, com esse ato heróico, ela ajudou para que o exército de Deus avançasse. E assim nós temos que fazer hoje também. Hoje, com a nossa fé, nós temos que fazer a obra de Deus para que o reino de Deus avance sobre a terra. Então, esse é o nosso dever. E nós podemos aprender isso aqui com a Raabe, não é verdade? Mas então o texto continua. Jura-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que lhe pertence. Irmãos, agora eu vou estar na intercessão por sua família. Nós estávamos falando que agora, que mês de maio vai ser para a gente, pela família, né? E isso daqui, irmãos, é muito importante. Porque Raabe, além de ela fazer a obra, dela guardar, dela salvar a vida daqueles 2 espias, ela intercedeu pela família dela. Isso é muito importante, que é um dever de todos nós cristãos interceder pela nossa família. É uma obrigação que nós cristãos apresentamos a Deus para a nossa família, para os nossos filhos, esposo, esposa, os nossos parentes. Nós vivemos num mundo que a palavra de Deus é muito verdadeira, é verdade, cada dia mais se cumpre. O amor do mundo está esfriando. A iniquidade cada vez está crescendo mais.
E nós, como cristãos, nós somos luz desse mundo. Nós somos luz desse mundo, sal da terra e luz do mundo. Nós viemos para temperar. Nós somos representantes de Cristo aqui. E a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, se nós não cuidarmos da nossa casa, especialmente, cuidarmos dos nossos, especialmente da nossa casa, nós somos piores do que os infiéis. Piores. Que palavra forte, não é mesmo? Palavra muito forte. Falar que nós somos piores. Porque nós podemos estar na igreja, mas se nós negligenciarmos a nossa casa, piores que infiéis. Isso é muito forte. Isso é muito doído. E eu sei que tem muitos irmãos que passam luta com filhos, problema com a família. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitos devem ter cansado. Eu já falei, não adianta. Irmãos, mas não podemos parar de falar. Não podemos parar de falar. Assim como o Senhor não desistiu de nós, nós também não podemos desistir da nossa família, não é verdade? O plano de Deus é um plano de nos salvar, é um plano de salvação. Mas também é um plano de salvação para a nossa família. Isso inclui a nossa família. Nós sabemos que a salvação é individual. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Quando nós olhamos para a história de Noé, que construiu a arca, que pregou, ninguém ouviu, mas quando chegou na hora do dilúvio, Deus falou que entra na arca você e a sua família. Ele entrou e a sua família foi preservada. Nós vemos, por exemplo, o carcereiro na prisão de Paulo e Silas, quando houve aquele grande terremoto e a cadeia veio a cair, os prisioneiros começaram a fugir, ele ficou com muito medo e quis acabar com sua vida. Aí Paulo fala, não, calma, crê no Senhor, que será salvo tu e a tua casa. Eu sei que essa promessa foi feita para o carcereiro, mas aí dá para nós entendermos o que o nosso Deus quer de nós. Ele queria salvar a vida daquele carcereiro, mas também da sua família. Nós vemos mesmo até exemplo de Josué. Olha, se para você se parece mal a seguir o Deus de Israel, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a promessa para o nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos intercessores da nossa família. Olha que obra linda que a Raabe fez. Fé e obras juntos, andamos juntos. Porque nós sabemos que a fé, as obras é para que nós andássemos nas obras, para que nós fazemos a obra. A obra não salva. A graça de Deus que salva, a fé salva. Mas a obra foi para que nós andássemos nela, para que nós fazemos a boa obra do Senhor. Esse é o plano do Senhor. Por isso foi tanto importante que a Raabe cresce. E eu quero voltar um pouquinho. Eu acho que tem mais um slide. Depois eu volto nesse. Não, pode voltar, irmão, ainda está cedo ainda. Eu quero dar um exemplo para os irmãos sobre essa fé da Raabe, essa fé operante, essa fé da família. Eu quero encorajar os irmãos a lutar pela sua família, que é isso que Deus quer de nós, a ter uma fé que agrada a Deus. Eu quero também dar um exemplo de fé que agrada a Deus. Nós sabemos que a fé vem de ouvir. Então, a Raabe ouviu e praticou aquilo ali. Quando nós vemos a história do povo de Israel, é um povo que viu muita coisa, mas murmuravam. Por isso, eles ficaram um trajeto que ia durar 40 dias, durou 40 anos, por causa da sua incredulidade. E a Raabe, no caso, ela está na galeria dos heróis da fé por esse motivo, pela fé que ela teve, pela obra que ela teve. E eu quero lembrar os irmãos o quanto é importante a gente ter uma fé que agrada a Deus. Eu quero dar um exemplo ruim primeiro, de uma fé que não agrada a Deus. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos. E depois que alguns discípulos estavam reunidos em uma casa, ele estava com medo.
Eles estavam lá com medo do que poderia acontecer com eles. Então, esses discípulos que viram o Senhor, chegou falando para eles: olha, nós vimos o Senhor. Esse texto está em João 20, se os irmãos quiserem acompanhar. Eu coloquei ali, irmão, que eu acho esse exemplo muito interessante. Muito interessante para nós vermos o que é uma fé que agrada a Deus e uma fé que não agrada a Deus. Eu quero dizer hoje uma fé que agrada a Deus, uma fé operante, uma fé que salva, né? Então nós vemos aqui, no caso, que a Raabe creu. A Raabe creu. Mas eu quero dar um exemplo de uma fé que não agradou a Deus. Então, Tomé, chamado Dízimo, um dos 12, estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crereis. Então os discípulos chegaram lá e falaram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé, ele falava: se eu não ver as marcas dos pregos, colocar o meu dedo nas marcas dos pregos, eu não vou crer. Olha, você vê a diferença. A Raabe não precisou ver nada daquilo que aconteceu. Ela não era nem nascida quando o mar foi aberto, porque só no deserto com Moisés eles ficaram 40 anos. E creio que Raabe era praticamente uma jovem, que ela tinha ainda os pais vivos, tinha irmãos. Então, certamente Raabe não era nem viva. Então, a Raabe ouviu e creu. Tomé andava com Jesus. Tomé, ele viu milagres, viu Jesus ressuscitar um morto de 4 dias. Tomé ouviu Jesus falar: olha, eu morrerei, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele esqueceu. Ele falou: de maneira nenhuma, se eu não ver e não tocar, eu não vou crer. Essa não é uma fé que agrada a Deus, não é verdade, meus irmãos? Então, isso é um grande aprendizado que nós temos com a Raabe. Ela creu sem ver. E aqui, continuando o texto: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do lado, não crereis. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados, com portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Jesus disse: Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda as mãos e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Jesus falou: Tomé, vem aqui. Coloca seu dedo aqui, ó. Coloca suas mãos aqui. E falou com ele: para de duvidar e creia. E no versículo 28 disse assim: aí Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus disse: porque você viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram. Rabi foi uma bem-aventurada, irmão. Bem-aventurada quer dizer feliz. Ela foi feliz porque ela não viu, mas ela creu. Ela creu e ela confessou: pois sei que o Senhor Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E ela intercedeu pela sua família. Vou continuar, porque o meu horário, eu não sei como é que está meu horário aqui. Eu acho que dá tempo ainda. Então, a Raabe intercede pela sua família. Ela nem sabia, olha como a fé da Raabe foi uma fé digna, sim, de estar na galeria dos heróis da fé. Deus honrou Raabe, certamente, porque nosso Deus é maravilhoso. A Raabe fez essa aliança com os espias, irmãos. Ela nem sabia se os espias poderiam fazer essa aliança com ela. Os israelitas, de maneira nenhuma, eles poderiam ter nenhum tipo de aliança com os outros povos pagãos.
Deus não aceitava. Por quê? Porque os outros povos pagãos podiam introduzir no meio do povo de Israel idolatria, imoralidade, perversão, eram os deuses perversos, fazia perversidades. Então Deus não aceitava esse tipo de aliança com outros povos pagãos. E a ordem era destruir Jericó, aniquilar, acabar com tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, era aniquilar, colocar fogo em toda Jericó, reduzir Jericó a cinza. Jericó era uma cidade fortificada, com muros altos, com muros entre 10 a 12 metros, um exército muito poderoso. Então a ordem era destruir Jericó. A ordem era essa. Mas a Raabe intercedeu. Ela pediu a Deus que Deus tenha misericórdia dela, que eles fossem bondosos com ela, assim como ela foi, de estar escondendo ele. Ou seja, a fé dela, ela teve fé antes mesmo. Ela nem sabia que isso poderia acontecer, mas ela quis fazer essa aliança. E essa aliança agradou a Deus. Por quê? Porque Raabe creu. Raabe teve uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé salvífica. Então ela já não era mais pagã e eu quero potencializar isso, porque quando nós cremos no Senhor, nós já não somos aqueles velhos homens, nós já não somos mais aqueles mortos que não tinham condição de fazer nada por nós mesmos. O morto não tem condição de nem se jogar na própria cova, não é verdade? Nós não tínhamos condições de nada. Então a Raabe, ela crê e Deus dá a ela esse privilégio, né, meus irmãos, de ser aceita entre o povo de Israel. Então, Raabe, ela foi inserida através desse ato de fé. Ela já não era mais uma cananeia. Ela passou a fazer parte do povo de Deus. Ela fez parte agora, era uma israelita, era filho de Deus. A palavra diz que todos aqueles que em Jesus crê no poder do seu nome, Deus nos dá o poder de ser chamados de filhos e filhas de Deus. Então, a Raabe, ela creu no Deus de Israel, um Deus todo-poderoso, e Deus deu isso, Deus enxertou ela. Deus pegou ela, tirou ela daquele povo pagão e enxertou ela no seu povo. E ela poderia chamar Deus agora. Ela não precisava mais falar o seu Deus, agora ela poderia falar o meu Deus. Então Deus aceitou essa aliança. Deus aceitou essa aliança, mas aí os espias, eles dão a ela algumas instruções que ela não poderia contar para ninguém. Se caso ela falasse e os seus planos fossem descobertos, eles estariam livres dessa aliança. E ele também deu a instrução para a família dela estar todos em casa, porque caso acontecesse alguma coisa, eles não eram culpados pela vida dessa pessoa, mas sim, se acontecesse alguma coisa com algum parente dela que estivesse, e sim, eles seriam culpados. Eu quero enfatizar de novo isso daqui, irmãos. É importante que eles, quando acontecesse a invasão de Jericó, eles estivessem em casa. O que eu quero dizer para a família, para a igreja? É importante quando o reino do Senhor vir, nós estejamos em casa. Em casa, que eu quero dizer, na presença do Senhor. Aguardando, esperando o Senhor. E eles falam com ela, olha, eles dão uma corda para ela, coloca essa corda, a corda que eles desceram, coloca essa corda para que assinale quando nós viemos invadir Jericó, nós viemos à casa onde nós fizemos aliança. Um cordão vermelho, como está aqui, dizendo. E disseram, não vou achar aqui no texto agora, mas nós já lemos. Achei. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para até a montanha, isso nós já lemos. Então ela fala, ele faz esse acordo com ela, que elas estejam dentro da casa, ela e os parentes dela. Então Raabe diz, assim,
Assim que eles partiram, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ou seja, ela sabia que ia demorar um tempo até eles enganar os perseguidores que vinham aqui atrás deles. Ela sabia que eles deveriam ficar um tempo escondidos da montanha, até chegarem a Josué e falar, eles iam demorar um tempo, mas ela imediatamente, ela amarrou essa corda na janela, imediatamente a sede, a vontade dela de estar junto com aquele povo, de ser salva, de ser uma nova pessoa. Então, imediatamente, e a nossa fé é verdadeiramente isso. É assim que nós ouvimos a palavra de Deus, para nós não endurecer o nosso coração. Voltando nesse assunto da nossa família, eu quero falar com os irmãos a importância do evangelismo. Nós estamos tendo ali na praça, toda sexta-feira, às 7h30, o evangelismo, e é uma bênção. Nossa, eu acho que me emociona. É o ministério que eu mais tenho prazer. Eu tenho prazer, tenho gratidão a Deus de estar fazendo essa obra. E a importância dos irmãos, da gente evangelizar, irmãos, porque eu já comentei, já falei aqui, nós estamos vivendo num mundo que tem várias ideologias. Nós temos várias ideologias, tanto para as mulheres. Nós vemos aqui uma mulher forte, uma mulher guerreira como Raabe, mas nós estamos num mundo onde que as mulheres, nós estamos sendo atraídas, estamos sendo vem uma grande, muitas, sim, a nossa família, os nossos filhos, até mesmo nossos maridos. Mas o padrão do mundo para nós mulheres é que nós somos donos dos nossos corpos, nossas regras. Tá para nascer um homem que vai mandar em mim. O padrão do mundo é esse, e isso que o mundo nos ensina. Mas o padrão de Deus é um padrão diferente. É um padrão santo, é um padrão que tira uma prostituta e faz dela uma filha. Não é verdade? Então eu vejo essas coisas assim, nos atraindo muito forte. Eu trabalho, eu estudo, eu faço academia. Então, assim, tem muitas coisas que atraem a gente, que enchem nossos olhos. Às vezes nós olhamos assim, essas mulheres, e os padrões humanos são padrões geralmente de beleza, né, visual. E nós olhamos, por exemplo, eu nunca vou conseguir chegar a esse padrão dessa mulher aí. É um padrão assim inalcançável, só por aparência, mas o padrão de Deus, nós vemos que são pessoas que ninguém dava nada por elas. E Deus transformando em filhas, não é verdade? Nós vemos aqui o que ensina a nós mulheres que nós somos donos dos nossos corpos, que nós podemos matar, nós podemos abortar. E não é isso. Isso aí é uma atitude perversa. O coração do cristão nunca pode nem entrar na nossa mente, fazer parte desse feminismo absurdo que nós estamos ouvindo, que está sendo apresentado até a nós. A palavra que eu ia usar, que sumiu na minha cabeça aqui no começo, nós mulheres, nós estamos sendo muito assediadas. Todo quanto é tipo lugar. Todas as ideologias nós somos assediadas. A ideologia do mundo diz que a Bíblia é machista. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mulher ser submissa ao marido. Nossa, que terrível isso. Homem nenhum vai mandar em mim. Quem manda sou eu. Lá na minha casa, quem manda sou eu. Quem fala mais alto sou eu. Então, a Bíblia é machista. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós conhecemos a Deus, nós possamos ver o cuidado que Deus tem conosco, irmãos. Como uma Bíblia, como um Deus é machista, um Deus que fala para o homem amar sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, fala para o homem para ele dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu para a igreja. Que machismo é esse
Que machismo é esse que faz o homem, que Deus fala para o homem entregar a vida dele para sua esposa? Como o mundo, as ideologias do mundo tentam inverter a obra de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus sonhou para nós, que Deus ideologizou para nós, os nossos filhos sendo atacados na igreja, e não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a nossa família. Por isso que nós devemos interceder pela nossa família, nós devemos evangelizar, nós temos esse, como eu estava falando com os irmãos, evangelismo na sexta-feira lá. É maravilhoso. Sexta-feira agora, eu e minha mãe, nós pegamos uma queda dura, né, mãe? Nós pegamos uma queda dura. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Falei, o Espírito Santo, eu sou dependente de ti. Nós escutamos que quando nós vamos evangelizar, não somos nós que falamos, mas é o Senhor. Nós somos apenas instrumento. Me usa agora como instrumento, porque eu não tenho sabedoria nenhuma para lidar com essa jovem que questionava o tempo todo, né, mãe? Todo tempo questionando. E eu falei, meu Deus, e agora? Tentei ficar firme, ouvi os questionamentos dela, ouvi o que ela tinha que questionar. A primeira parte estava fácil, porque ela cria em Jesus, ela cria na obra de Jesus, e foi isso que nós fomos falar lá, apresentar Jesus, falar da obra salvadora dele na cruz por nós. Estava fácil, mas chegou no momento que ela nos bombardeou, né, mãezinha? E eu falei assim, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. E com sabedoria, irmão, sobrenatural, o Espírito Santo nos ajudou até que, sobrenatural, irmãos, até no fim ela falou comigo, olha, eu vejo que você é firme nas palavras e eu estou sendo duro com você e você foi firme. Eu falei, ó, eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei quem eu tenho crido, e eu vim aqui para falar dele, para falar da obra dele. Eu não vou embora sem falar da obra de Cristo. E foi aí que acabou acontecendo. A grande dúvida dela realmente era sobre a igreja. Então eu fui explicar para ela o que era uma igreja, a diferença de uma igreja cristocêntrica para uma igreja humanista. Então é importante a gente ouvir essas coisas, que o Espírito Santo nos dá sabedoria naquele momento de falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Não é verdade, irmãos? Então essa é uma obra que eu quero falar para os irmãos, que é a obra salvadora, a obra que a Raabe teve de salvar a sua família também. E nós vamos falar agora, irmãos, nós vamos andar um pouquinho, não é verdade? Então os 2 espias chegaram lá e disseram a Josué tudo o que havia acontecido. E disse a Josué, sem dúvida o Senhor entregou a terra a todos a nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos para Josué capítulo 6. Então assim que os espias chegaram até Josué, relataram para ele tudo o que havia acontecido. Josué então traça um novo plano de invadir Jericó. Então depois de 3 dias, Josué reúne toda a congregação, eles atravessam o Rio Jordão. A diferença aqui do Mar Vermelho, que agora eles estão com a Arca da Aliança, que foi construída no deserto, eles estão com a presença de Deus. Então eles atravessam o Rio Jordão de pés a seco. Então eles atravessam o Rio Jordão, depois eles circuncisam os guerreiros que ainda não haviam se circuncisado, porque depois que eles saíram, quando eles estavam no deserto, todos que haviam saído do Egito haviam morrido, então era uma nova geração. Então eles circuncisaram e também eles comemoraram a Páscoa. Então depois que eles comemoraram a Páscoa, o Senhor pegou e disse a Josué, versículo 6. Versículo 6, eu vou começar pelo capítulo 6, versículo 2. Vou começar pelo capítulo 2, depois eu volto no 1. Então o Senhor disse a Josué, sabe que entreguei em suas mãos Jericó
e o rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, e todos os homens armados façam isso durante 6 dias. Irmãos, aqui Jericó já estava cercada, Jericó já estava morrendo de medo. É uma cidade que ninguém entrava, ninguém saía. Era uma cidade cercada por muros. Eles dependiam de mercadores, de comerciantes. A cidade estava todo com medo, porque o povo israelita já tinha atravessado o rio Jordão. Então, eles fecharam, todos fechados lá dentro. Deus dá uma ordem a Josué para eles ir, porque a cidade de Jericó já estava cercada. E Deus pede que eles marchem ao redor da cidade durante 6 dias. Agora nós vamos lá para Josué, capítulo 6, versículo 14. Então, no primeiro dia, Deus pede para que eles marchem. Versículo 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No sétimo dia levantaram-se e a romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade, pois apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: grite. Agora nós vamos para Josué ordenou ao povo que grite. Continuando lendo aqui, irmão. Se o Senhor entregou a vocês a cidade, com tudo que nela existe, e está consagrado ao Senhor, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão nela, todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. No versículo 20 agora. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruída ao fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres que ali haviam. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e retirem-na com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. No versículo 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxe Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes. Tiraram de lá as da sua casa e deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. Versículo 25. Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó, os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Amém, irmãos? Irmãos, essa foi a obra de Raabe. E o que gostaria que os irmãos abrissem lá em Hebreus 11, versículo. Primeiro quero o versículo 1, depois nós vamos para o 30 e o 31. Vou dar uma corridinha aqui no estudo. Amém? Irmãos, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Pois por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Quando Raabe fez aliança com aqueles espias, ela esperava ser salva. Então ela teve fé. E aqui fala: e a prova das coisas que não vimos. Ela não viu, mas ela creu, não é verdade? E é por isso, irmãos, porque ela não viu, ela creu, porque ela escondeu, ela não apenas escondeu, ela salvou a vida daqueles espias. Ela cooperou para que o reino de Deus, o reino de Israel, avançasse a Canaã. O nome dela está aqui, Hebreus 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, pois depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com que havia sido desobediente. Irmãos, Jericó, como eu falei, era uma cidade fortificada com aqueles muros. O que fez aqueles muros
de Jericó cair, não foi só apenas os gritos dos israelitas. Foi uma ação divina. O que aconteceu ali foi uma ação divina, uma ação poderosa de Deus. E a Raabe, ela creu e pela fé ela está aqui. Diz, não, pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados por 7 dias. E pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam desobedecido. Esse, irmãos, é o Deus que nós servimos. Um Deus que mesmo sem nós merecermos, é um Deus que nos recompensa pela nossa fé. É um Deus que nos dá a coroa da vitória. Raabe está aqui como uma heroína da fé. Ela e Sara são as únicas mulheres que estão aqui nessa galeria dos heróis da fé. Jesus reconheceu, Jesus aprovou a fé dela e ela foi salva. Essa é a grande obra de Raabe. Eu quero saltar para o último slide agora. E eu quero, irmãos, encerrar esse estudo com esse versículo que diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram os de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e os escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, gloria no Senhor. Amém, irmãos? Deus pegou uma pessoa insignificante, desprezada, para honrar. Então, irmãos, mais um ensinamento para nós aqui. Todos aqueles que vieram a Jesus, não importa o seu passado, não importa como ela era antes de conhecer a Jesus, Jesus recebe ela. Jesus fala aqui que ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, o que nada é para reduzir a nada. Então Deus honra. Então assim, nós não podemos, nós somos conhecidos como uma igreja receptiva, uma igreja amorosa. Todos que vêm aqui somos reconhecidos como membro, dá esse mesmo depoimento. Isso é maravilhoso, nós sermos reconhecidos como uma igreja assim. Isso é honroso demais. E todos que vierem aqui, nós possamos abraçar, porque Deus exalta, irmãos. Exalta o humilhado, aquele que para nós às vezes, né, é insignificante, e Deus honra. Nós não podemos desprezar aquela pessoa porque Deus morreu lá na cruz. Porque Jesus morreu lá na cruz. E eu vou encerrar a minha aula agora. Eu espero ter passado para os irmãos aquilo que eu pretendia passar, mas, na verdade, quem nos guia é o Espírito Santo, né, irmãos? Nós temos que estar de encontro dele. A gente não pode deixar que o nervosismo nos atrapalhe ou nos deixe ter uma experiência com Deus. Eu não queria de forma nenhuma que o nervosismo, o medo, essa igreja para mim é muito grande, é uma igreja maravilhosa, e que esse nervosismo me impedisse de ter essa experiência com Deus. Então, mesmo com o nervosismo, creio eu que o Espírito Santo usou e que alcance o coração de cada um de vocês, que seja um estudo que edifica e que nos dê, irmãos, encorajamento. Que nós sejamos corajosos, seja forte e corajoso, para que o reino de Deus avance nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você está preparado para receber uma meretriz como irmã e devolver para ela
toda a dignidade que ela precisa? Você está preparado para receber um gay na nossa igreja que se entregou ao Senhor Jesus e tratá-lo com toda a dignidade de um irmão santo depois da conversão dele? Você está preparado para receber uma lésbica, alguém que se entregou a uma vida de prostituição indevida, e olhar nos olhos sem julgamento? E se você não está preparado, você está fora do dia. Nós somos uma igreja que vamos precisar de receber muita gente assim. Com um agravante. Talvez os devassos da família do seu irmão. Jovens que se entregaram ao homossexualismo, filhos de filhos da igreja. Presta atenção, gente. Raabe nos ensina que o Senhor fala e alguns são chamados a se renderem ao Senhor. Ela era uma prostituta. Foi trazida para dentro da comunidade dos que creram. Os muros de Jericó caíram quase 100%. Sabe por que não caiu 100%? Para não matar a família da Raabe. Só sobrou um pedacinho da casa da Raabe. Não sei nem como é que eles desceram de lá. Faz parte. É verdade. É verdade. Pois não, Sérgio? Sim. A ação sempre é divina, irmãos. Sempre é divina. E às vezes de uma forma que o homem normal não vai entender. Presta atenção. A fé é você crer numa mensagem que anda na sintonia de tudo que é divino. Já ouviu falar de ondas de rádio? Né? A onda de rádio é alguma coisa que está aí, a gente não vê, não percebe, mas ela existe e você entra na sintonia, você capta e escuta. Quando existe a mensagem de Deus, essa mensagem de Deus, ela está alinhada na onda daquilo que é a palavra, a vontade, o próprio ser de Deus, e as pessoas captam e podem firmar nela. Raabe viu, naquele mover dos espias, percebeu e foi levada à sintonia com a qual Deus estava agindo. E ela capturou. Ela foi chamada e ela ficou ali. Ok? Nós somos a igreja que vai evangelizar gays. Prepara-se para acolher gays. E depois de alcançados, não são mais gays, são irmãos queridos nossos. Eu preciso te preparar para isso. Eu tenho orado por muita família que está sofrendo, chorando todo dia, porque seus filhos se entregaram a um movimento desse. E uma das preocupações de algumas famílias é:
essa igreja vai me julgar demais. A igreja não está preparada para mim, para me perdoar, para perdoar o meu filho. E aí o sofrimento aumenta. Eu preciso te falar isso hoje. Prepara o seu coração. Tá bom, pastor, pode vir e fica aqui com a gente. Não, prepara o seu coração, porque esses gays vão vir para o altar. Vão se tornar pregadores, vão se tornar cantores, vão se tornar professores. Prepara. Pois não, Santa Irmã? Que maravilha, aleluia. Esse é o Deus da rádio. A igreja, presta atenção, a igreja do Senhor Jesus é a igreja dos marginais, dos marginalizados, ex-marginais. Jesus sempre pegou lá fora. Você jogou fora, desprezou e tal. Olha o meu poder da restauração. Tá bom? Exatamente. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Essa é a verdadeira igreja de Jesus, onde Jesus chama o homem escandaloso, chama a pessoa que não era servo para ser servo. Nós temos que amar, temos que preparar, temos que acolher. Amém? Fala mais alto. Aleluia. Maravilha. Benção. Irmãos, pois não. Fala alto. Verdade. Amém. Nós vamos ser uma igreja melhor ou não vamos? Aleluia! Então fica de pé aí, pé. Deus, em nome de Jesus, faça com que sejamos uma igreja melhor, uma igreja que não julgue, uma igreja inclusivista, uma igreja que evangeliza, uma igreja que acredita na obra de restauração do Senhor, uma igreja que é capaz de amar aquilo que não seria amado, aquilo que é desprezado. Deus, nos dê a capacidade de fazermos a obra do Senhor
de modo que o Senhor se agrade da obra que nós queremos realizar. Abençoe o mês de maio, essa campanha que vamos fazer, ó Deus Todo-Poderoso, através da bênção, onde nós vamos orar por famílias, que nós saibamos amar famílias que enfrentam problemas, que as pessoas possam ver em nós uma igreja que é capaz de caminhar com elas, apesar de algumas situações. Nos abençoe em nome de Jesus e nos prepare para entregarmos ao Senhor o culto que lhe é devido na noite do dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço do seu irmão, vamos na paz. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.